O terror no cinema muitas vezes é visto como pura ficção, uma maneira de provocar sustos através de elementos sobrenaturais e cenas assustadoras. No entanto, o que torna muitos filmes desse gênero ainda mais perturbadores é o fato de serem inspirados em eventos reais. Alguns dos filmes de terror mais icônicos, como Invocação do Mal, O Exorcista e o Annabelle, têm suas raízes em histórias que aconteceram de verdade, envolvendo investigações paranormais, exorcismos e fenômenos inexplicáveis. Essas histórias servem de base para a criação de narrativas que, ao serem levadas para a tela, são intensificadas e dramatizadas, misturando realidade e ficção de maneira assustadora. O mistério e a dúvida sobre até onde os eventos reais foram adaptados para o cinema tornam esses filmes ainda mais impactantes, alimentando o medo que eles geram no público. A história real por trás de Invocação do Mal, ou 2013, é profundamente ligada à vida de Ed e Lorraine Warren, dois dos mais conhecidos investigadores paranormais dos Estados Unidos. O casal, que se especializou em investigar casos de atividades sobrenaturais, acumulou ao longo dos anos uma vasta coleção de relatos assustadores. Um dos casos mais famosos que investigaram foi o da família Perron, cujo relato de uma casa assombrada em Rhode Island nos anos 70 serviu como base para o enredo do filme. A família Perron, composta por Roger, Carolyn e suas 5 filhas, se mudou para uma antiga fazenda em Harrisville, Rhode Island, em 1971. Logo após a mudança, começaram a vivenciar fenômenos inexplicáveis. As filhas relataram ver aparições, ouvir sussurros e notar objetos que se moviam sozinhos pela casa. Carolyn, a mãe, foi a que mais sofreu com as manifestações, sentindo-se frequentemente atacada por uma presença maligna. Segundo relatos, a principal entidade responsável pelos distúrbios era o espírito de Bathsheba Sherman, uma mulher que viveu na propriedade no século XIX e que, supostamente, teria sido acusada de bruxaria, embora os registros históricos sobre isso sejam incertos. Disse que Bathsheba teria feito um pacto com forças sombrias, e seu espírito teria ficado preso na casa, atormentando seus ocupantes. Com o passar do tempo, as manifestações paranormais ficaram mais intensas, incluindo ataques físicos, como arranhões e empurrões. Desesperados, os Perron buscaram a ajuda dos Warren, que já eram conhecidos por investigar fenômenos sobrenaturais. Durante sua investigação, Lorraine Warren afirmou ter sentido uma presença maléfica poderosa na casa e acreditava que Bathsheba estava tentando possuir Carolyn. Ed e Lorraine tentaram realizar rituais de purificação para afastar a entidade, mas os distúrbios persistiram. Apesar disso, a família continuou a morar na casa por quase uma década antes de finalmente se mudar. No filme, o diretor James Wan usa essa base real para criar uma atmosfera ainda mais aterrorizante. Embora muitos dos fenômenos relatados pela família Perron estejam presentes na trama, Wan acrescentou elementos de horror cinematográfico que amplificam o medo e a tensão. Um dos exemplos mais notáveis é a possessão de Carolyn, que no filme é retratada de maneira intensa e dramática. Além disso, o filme inclui cenas de exorcismo que não fazem parte do relato original da família, mas foram inseridas para elevar o clímax da história. O sucesso de Invocação do Mal se deve, em parte, à habilidade do diretor em combinar eventos reais com elementos de horror típicos de filmes do gênero, criando uma obra que equilibra sustos e uma base verídica. A ideia de que os eventos do filme foram inspirados por uma história real apenas contribui para aumentar o medo no público, reforçando a linha tênue entre a ficção e o terror que poderia, de fato, ocorrer no mundo real. A história real por trás de O Exorcista, ou 1973, é baseada em um dos casos de possessão demoníaca mais famosos dos Estados Unidos, conhecido como o caso de Roland Doe, o nome fictício dado para proteger a identidade real do menino. O incidente ocorreu em 1949, em Maryland, e envolveu um garoto de 14 anos que supostamente foi possuído por um demônio, o que levou à realização de um exorcismo documentado por padres católicos. Tudo começou após a morte de uma tia de Roland, que havia introduzido o menino ao uso do tabuleiro Ouija. Pouco tempo depois, estranhos fenômenos começaram a ocorrer na casa da família. O garoto e sua família relataram ouvir barulhos inexplicáveis, como batidas nas paredes e móveis se movendo sozinhos.
Em várias ocasiões, Roland teria apresentado comportamentos estranhos e violentos, com arranhões aparecendo misteriosamente em sua pele, além de falar em línguas desconhecidas e emitir vozes sinistras que não correspondiam à sua personalidade ou idade. Em desespero, os pais de Roland buscaram ajuda da Igreja Católica. O caso foi assumido por padres jesuítas, que, após tentativas infrutíferas de controlar a situação, concluíram que o garoto estava realmente possuído por um demônio. Eles realizaram uma série de exorcismos em Roland, o mais notável deles conduzido no hospital da Universidade de Georgetown. Durante os rituais, fenômenos assustadores foram relatados, como objetos voando pelo quarto e o garoto entrando em estado de transe profundo, emitindo gritos perturbadores e tornando-se fisicamente violento. Após semanas de tentativas, o exorcismo foi finalmente considerado um sucesso, com Roland se recuperando completamente e levando uma vida normal depois do ocorrido. Embora o caso real já fosse assustador por si só, quando William Peter Blatty decidiu adaptá-lo para seu livro e, posteriormente, para o filme, ele fez algumas alterações significativas para aumentar o impacto dramático. A principal mudança foi transformar o personagem principal de um garoto para uma garota, Regan McNeil, de 12 anos. Blatty também intensificou as manifestações paranormais, criando cenas icônicas que não ocorreram no relato original. No filme, eventos como a famosa cena da cabeça de Regan girando 360 graus e a levitação da garota durante o exorcismo foram criações dramáticas para aumentar o terror. Esses exageros ajudaram a construir o clima de horror visceral que fez de O Exorcista um dos filmes mais assustadores de todos os tempos. O filme também inclui momentos intensos de violência física e psicológica, como Regan agredindo sua própria mãe e os padres, vomitando substâncias verdes e pronunciando blasfêmias em múltiplas línguas, cenas essas que foram pensadas para chocar o público da época. Apesar das diferenças, a essência da história real permanece no relato de uma possessão que levou a Igreja Católica a realizar um exorcismo em circunstâncias misteriosas e aterrorizantes. O impacto do filme, tanto pelo enredo quanto pelos efeitos visuais inovadores para a época, elevou O Exorcista ao status de um clássico do horror, e o fato de ter sido inspirado em um caso real só aumentou a sensação de medo e fascínio que o público experimentou. A história real por trás da boneca Annabelle, que se tornou mundialmente famosa graças ao filme homônimo de 2014, é uma parte significativa do legado de investigações paranormais dos demonologistas Ed e Lorraine Warren. Na vida real, Annabelle é uma boneca do tipo Ragged Ann, feita de pano e com uma aparência inofensiva, bem diferente da assustadora boneca de porcelana retratada no filme. No entanto, sua história no mundo real não deixa de ser perturbadora. O caso envolvendo Annabelle começou em 1970, quando duas jovens enfermeiras que dividiam um apartamento receberam a boneca como um presente. Pouco tempo depois, elas começaram a notar comportamentos estranhos relacionados à boneca, que parecia se mover sozinha por diferentes cômodos da casa. Além disso, as enfermeiras encontravam mensagens escritas à mão em papéis, com frases como "me ajude", algo inexplicável, pois ambas negaram ter escrito os bilhetes. Conforme os eventos estranhos continuaram a se intensificar, as jovens procuraram a ajuda de um médium. Durante uma sessão, o médium afirmou que o espírito de uma menina chamada Annabelle Higgins estava preso à boneca. De acordo com o médium, Annabelle era uma criança que havia morrido tragicamente na área onde o apartamento das enfermeiras foi construído, e seu espírito teria se apegado à boneca. Sentindo pena da suposta criança, as jovens permitiram que o espírito permanecesse com elas. No entanto, os eventos começaram a ficar mais sinistros. A boneca, além de se mover, começou a apresentar sinais de hostilidade, especialmente para o namorado de uma das enfermeiras, que relatou ter sido atacado fisicamente por uma força invisível. Preocupadas com a segurança, as enfermeiras entraram em contato com os Warren. Ed e Lorraine Warren, após investigarem o caso, chegaram à conclusão de que não era o espírito de uma criança que estava preso à boneca, mas sim um demônio que estava tentando se aproximar dos moradores do apartamento, com o objetivo de possuir um deles, especialmente uma das jovens. Os Warren decidiram então remover a boneca da casa e levá-la para o seu Museu do Oculto, onde ela permanece até hoje dentro de uma caixa de vidro selada, com avisos de que ninguém deve tocar nela. A boneca Annabelle é considerada um dos artefatos mais perigosos da coleção dos Warren.
No filme Annabelle, o visual da boneca foi drasticamente alterado para algo muito mais sinistro. A versão cinematográfica da boneca é feita de porcelana, com um rosto desgastado e olhos grandes e perturbadores, características que servem para intensificar o impacto visual e o medo do público. Além disso, os eventos em torno da boneca no filme são amplamente dramatizados para incluir assassinatos, rituais satânicos e uma sequência de atividades paranormais assustadoras que envolvem a boneca e seus donos. O filme também explora um enredo muito mais violento e sobrenatural do que a história real. Embora o filme tenha exagerado os eventos, a história original de Annabelle e a presença maligna que os Warren afirmavam estar ligada à boneca ainda são consideradas uma das investigações paranormais mais perturbadoras que eles já realizaram. Essa combinação de elementos reais e fictícios ajudou a criar uma das figuras mais icônicas do terror moderno. A história real que inspirou o horror em Amityville, ou 1979, e seu remake de 2005 está diretamente ligada a uma das tragédias mais chocantes dos Estados Unidos. Tudo começou em 1974, quando Ronald DeFeo Jr. assassinou brutalmente 6 membros de sua família enquanto dormiam na casa da família em Amityville, Nova York. Ele alegou ter ouvido vozes que o instigaram a cometer os assassinatos. Um ano depois, em 1975, a casa foi comprada pela família Lutz, que rapidamente começou a relatar fenômenos paranormais perturbadores. George e Kate Lutz, junto com seus 3 filhos, afirmaram que, logo após se mudarem para casa, começaram a viver uma série de eventos inexplicáveis e aterrorizantes. Entre as alegações estavam vozes ameaçadoras que ecoavam pela casa, mudanças drásticas de temperatura sem explicação, com algumas áreas da casa ficando geladas de repente, e a visão de figuras demoníacas, incluindo um porco de olhos vermelhos que assombrava as crianças. A família também relatou que estranhas substâncias, como gosmas verdes, apareciam nas paredes, portas batiam sozinhas, e George Lutz alegou ter sido acordado todas as noites às 3h15, a mesma hora em que os assassinatos de DeFeo ocorreram. As experiências da família culminaram com George e Kate Lutz acreditando que a casa estava possuída por uma força maligna. Eles afirmaram que, após apenas 28 dias, fugiram da casa, deixando todos os seus pertences para trás, incapazes de suportar o terror. A veracidade das alegações dos Lutz foi fortemente questionada ao longo dos anos. Muitos acreditam que a história foi, em parte, exagerada ou até fabricada para gerar publicidade e vendas do livro e filme que vieram depois. No entanto, o caso continuou a ser estudado por entusiastas do paranormal e investigadores, como Ed e Lorraine Warren, que também visitaram a casa e afirmaram que ela, de fato, possuía uma forte presença demoníaca. No filme O Horror em Amityville, muitos dos elementos descritos pela família Lutz foram dramatizados para criar uma narrativa mais assustadora e cinematográfica. O filme incluiu a presença constante de espíritos malignos que atormentavam os moradores de maneiras visuais e físicas, aumentando a intensidade dos eventos paranormais para provocar mais medo no público. Cenas de violência psicológica e física foram adicionadas para reforçar a ideia de que a casa não era apenas assombrada, mas sim um local de mal absoluto. Enquanto na vida real os eventos foram relatados como estranhos e perturbadores, no filme eles foram amplificados. A versão cinematográfica retrata George Lutz, interpretado por James Brolin, 1979, e Ryan Reynolds, 2005, sendo lentamente consumido por uma força maligna, chegando ao ponto de tentar matar sua família, em um eco direto dos assassinatos de Ronald DeFeo Jr. Apesar das dúvidas em torno da autenticidade dos relatos da família Lutz, a história de Amityville permanece uma das mais conhecidas e debatidas em relação a assombrações e atividades paranormais, e o mistério por trás dos eventos reais apenas contribuiu para o fascínio duradouro por essa história no cinema e na cultura popular. E assim, chegamos ao fim da nossa jornada por trás das histórias reais que inspiraram alguns dos filmes de terror mais icônicos. Embora o cinema muitas vezes amplifique os elementos sobrenaturais para aumentar o suspense e o medo, é intrigante saber que muitos desses enredos têm raízes em acontecimentos que, para alguns, realmente aconteceram. Seja através de exorcismos, assombrações ou bonecas possuídas, essas histórias continuam a fascinar e aterrorizar, nos lembrando da linha tênue entre a realidade e o desconhecido.
Então, da próxima vez que você assistir a um filme de terror ou baseado em fatos reais, lembre-se, talvez o horror esteja mais próximo do que você imagina. Obrigado por assistir e até a próxima, onde mergulharemos ainda mais fundo nos mistérios que nos assombram.